Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Porque todos os que são espirituais são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Porque estes são como nós, se, porém, não estivermos somente na carne. Porque estar somente na carne significa não ter o Espírito Santo de Deus habitando em si. Mas se somos espirituais, estamos no Espírito, com a condição de que o Espírito de Deus habite em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo habitando em si, esse tal não é dele, não pertence a Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 9. E por que dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, como nos dias de hoje, eu sou da igreja banana, eu sou da igreja laranja, eu sou da igreja abacate? Porventura não sois carnais? Porventura isso não é um comportamento de pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus habitando em si? Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens, como nos dias de hoje. O irmão da igreja banana tem inveja do irmão da igreja laranja. O irmão da igreja abacate tem contenda com o irmão da igreja limão. E todos têm dissensões, falta de concordância a respeito de suas doutrinas humanas e carnais. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, para as igrejas e doutrinas criadas pela carne, pelos homens. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, para o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, que não são bens e objetos materiais, e muito menos igrejas de tijolos, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo, que são bens espirituais, como está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17. Não sabeis vós, espirituais, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isto é, que Deus, Espírito Santo, não habita em igrejas feitas pelas mãos dos homens? Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Pois saibam que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que somos nós, os espirituais, é santo. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Por que nós somos cooperadores de Deus? Por que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus? Porque nós somos o templo para o Espírito Santo de Deus habitar? Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Porque segundo a graça, a vontade de Deus que me foi dada, pus eu, apóstolo Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, sobre o fundamento,
a pedra viva, Jesus Cristo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Jesus Cristo é a pedra viva, é o fundamento da universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, inscritos no mundo espiritual, no livro da vida eterna, e não como membros inscritos em igrejas dos homens, na terra, no mundo material. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 23. Mas o que acontecerá se alguém, sobre este fundamento, Cristo Jesus, a pedra viva da igreja espiritual de Deus, formar um edifício de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, ou uma igreja de tijolos feita pelas mãos dos homens? Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, e na verdade o dia, a volta do Senhor Jesus, a declarará, porque é pelo fogo da justiça de Deus será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Obadias capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, sobre os carnais, sobre aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus habitando em si. E como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Como está escrito em Obadias capítulo 1, versículo 15. Jesus te ama. Ninguém se engane a si mesmo. Porque se alguém dentre vós carnais se tem por sábio neste mundo material, por frequentar a igreja feita pelos homens, faça-se louco para ser sábio diante de Deus. Porque a sabedoria desse mundo material é loucura diante de Deus. Pois está escrito, Ele, Deus, apanha os sábios, os carnais deste mundo material, na sua própria astúcia. E outra vez diz, o Senhor Deus conhece os pensamentos dos sábios, dos carnais deste mundo material, que são vãos, que são vazios, contrários aos pensamentos de Deus, que não tem valor algum para a pessoa de Deus. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 ao 20. Amém? Dani e Miguel.